Olá para todos, vamos a mais uma videoaula e hoje aula de ciências e o assunto que vai ser uma introdução, os seres vivos e o ambiente. Lembrem de colocar o cabeçalho no caderno, quem tiver a versão impressa, né, completa, certo? Nome completo e turma. Essa aula também dá para fazer pelo Forms. Quem fizer no Forms, não precisa fazer no caderno ou na impressa. Se quiser fazer nos dois, pode fazer nos dois também. Depois eu vou colocar aqui o link dessa videoaula. Muito bem. Apesar de eu estar seguindo a atividade do livro, eu estou fazendo ela de maneira adaptada. Então, se alguém tentar fazer exatamente do livro, vai ver que não vai estar igualzinho aqui, né? E precisa seguir aqui, o que está sendo pedido aqui, tá? Quiser usar o livro para ler coisa a mais, tudo bem, não tem problema não. Bom, observe com a criança a imagem abaixo e leia com ela o que está escrito. Converse com ela sobre as perguntas abaixo e responda as perguntas no caderno ou folha. Muito bem, então você vai observar aqui com a criança, vai ler, certo? Então vamos lá, unidade 1, os seres vivos e o ambiente. Muito bem. Como são textos curtos, né? Criança que já sabe ler, é importante ela tentar ler, depois você ajuda lendo junto e por aí vai. Essas perguntas vão estar logo abaixo para serem respondidas, né? Então, antes de responder, você vai conversar com ela. O que você vê na imagem? Tem um montão de coisas para serem vistas aqui, certo? Então, observe o que a criança está vendo, converse com ela e ela vai colocar o que ela está vendo. 2. Na sua opinião, de que as plantas necessitam para viver? Olha, nesse momento, são todas perguntas com resposta pessoal, porque agora é o momento de ver o que a criança está sabendo e também já começar a atiçar a curiosidade dela. Levantar algumas questões que talvez ela nunca parou para pensar mesmo. Certo? Então, seria um aquecimento. Como não foi explicado ainda, não dá para esperar que ela saiba de fato a resposta. Vai ter criança que vai saber, vai ter criança que não vai saber. E tá tudo certo. Então a resposta pessoal, ela não é errada. Só que ela precisa responder o que está sendo perguntado, né? Então, o que as plantas precisam para viver? Às vezes a criança vai falar uma coisa só. E de repente tem mais coisas que são importantes para as plantas viverem, né? 3. Qual é a importância do Sol para os seres vivos? Então não é só para as plantas, são todos os seres vivos. Qual a importância do Sol? E aqui continua ainda a gente querendo saber o que a criança sabe sobre isso, tá? Para depois estar falando melhor a importância do Sol para os seres vivos, o que as plantas precisam para viver e por aí vai. Tá bom? Muito bem. Retomando, então, aqui são as perguntas que estão lá em cima. E vem uma pergunta que nova. O que você costuma ver quando sai de casa? E quando fala ver, não é ver. Eu vou no carro e eu fico olhando no celular. Não é isso. É pela rua, né? O que você vê na rua, na calçada, né? Pelo caminho que você costuma ver. Pelo caminho, vamos aqui
arrumar. Ah, lá que belezura. Agora sim, né? Muito bem. É outra opinião pessoal essa daqui, certo? Então, o que será que a criança vai descrever pra gente aí? Bom, no caminho para a escola ou para outro lugar, você deve passar por vários lugares e ver pessoas, animais, construções. Dependendo da região em que você vive, pode ver um rio, um mar, jardins, praças e ruas. Certamente, nesse caminho, você normalmente vê seres vivos, tais como pessoas, animais e plantas, e componentes não vivos, como coisas, como terra, areia, pedra, objetos, dentre outros. Bom, aqui é uma parte importante, porque a gente ainda não pegou para explicar sobre seres vivos e componentes não vivos, mas já deu para começar a ter uma ideia quem é quem aqui. Então, você sabe dizer qual é a diferença entre seres vivos e componentes não vivos? Pense nisso e na próxima aula falaremos sobre esse assunto: seres vivos e componentes não vivos. Certo? Gente, uma aula curta, uma aula bem tranquila. Não entrei ainda nesse assunto aqui, senão a aula iria ficar um pouco puxada, um pouco pesada. Tá bom? Então, para a gente devagarzinho, vamos em doses homeopáticas, né? Aos poucos. Então, espero que pensem nesse assunto. Se já estiverem com o livro na mão, podem estudar no livro. Fiquem à vontade para estar avançando o conteúdo quanto vocês conseguirem aí. Não tem problema se quiser pesquisar também. Legal? Gente, então agradeço a atenção de todos, a participação e até a próxima aula. Até mais!